Olá, tudo bem com você? Eu sou a professora Tatiana Sacati e nessa aula a gente vai ver quando dois vetores são linearmente dependentes, quando são linearmente dependentes e quando eles formam uma base do R2. Vamos começar? Dois vetores do R2, eles são ditos linearmente dependentes, ou seja, LD, quando um deles for combinação linear de um outro vetor com um escalar, como é o caso do vetor 6 e 4, que é a combinação linear do vetor 3 e 2 com o escalar 2. Graficamente, a gente tem isso, ó, vetor 6 e 4, vetor 3 e 2. Percebam que eles estão na mesma direção, né? Se eles estiverem na mesma direção, podem até ser sentidos diferentes. Então, eles estão linearmente, eles estão dependentes, né? Dependentes em linha. Caso contrário, né, eles serão linearmente independentes, né? O LI. Então, se eu colocar o vetor 2 e 4 aí, perceba que em relação ao vetor 3 e 2, ou o vetor 2 e 4 em relação ao vetor 6 e 4, eles são linearmente independentes, cada um se encontra em uma direção. Então, a gente viu que para dois vetores serem linearmente dependentes, eles têm que estar na mesma direção, pode ser sentidos diferentes, né? Então, por exemplo, vou colocar eles num conjunto, aí eu vou perguntar, esse conjunto de vetores é linearmente dependente ou independente, né? Para ser LD, é quando um deles é combinação linear do outro mediante um escalar. E aí eu verifico, quando isso acontece, perceba que eu não multiplico o vetor 3 e 2 por 2, que resulta no vetor 6 e 4, ou seja, eles são vetores múltiplos. Então, se eu tiver um conjunto de vetores, basta que eu verifique se eles são vetores múltiplos ou não, que é a mesma coisa. Então, como é que eu verifico? Pego os valores de x dos dois vetores e divide, ó, 6 dividido por 3, que é igual a 2. E pego os valores de y também e divide, ó, 4 dividido por 2, que é 2 também. Mas presta atenção na ordem, né? Se eu peguei em cima do primeiro vetor, né? Em cima do primeiro vetor, embaixo do segundo vetor, né? Para ficar na mesma ordem. Se eles forem iguais, no caso são igual a 2, eles são, significa que eles são múltiplos, significa que eles são LD. Ao contrário, eles são linearmente independentes, né? Ou seja, cada um está numa direção. Então, por exemplo, o conjunto de vetores 6 e 4 e o vetor 2 e 4, se a gente verificar que são múltiplos, pega lá o x e o x. Então, 6 dividido por 2, que é 3, e pega o y e o y, 4 dividido por 4, que é 1. Tá? Como são diferentes, logo eles não são múltiplos, logo eles não são LD, eles são LI. Então, vamos verificar se esses dois vetores, né, são LD ou LI. Então, vou pegar o x de um, então, menos 70, e o x do outro, dividido por 10, que dá menos 7. E vou pegar o y de uma, dividido pelo y da outra, né? Perceba que a ordem tem que ser a mesma, né? Então, menos 7 também. Como deu menos 7 são iguais, significa que eles são linearmente dependentes. Significa que os dois estão na mesma direção, ou seja, significa também que eles são vetores paralelos, né? Se estiverem na mesma direção, lembrando sempre que pode ser sentidos diferentes também. E essa propriedade, ela também se estende para vetores do R3, do R4, do R10, tá? Desde que seja um conjunto com dois vetores. Então, faço a verificação da mesma forma. São dois vetores do R3, vou pegar o x com o x. Então, 10 dividido por 2, que é 5. Vou pegar y com y, menos 15 dividido por menos 3, que é 5 também. E z com z, ó. 20 dividido por 4, que é igual a 5 também. 5, 5, 5 são todos iguais, significa que eles são vetores paralelos, que eles são linearmente dependentes, tá? Porém, eles estão no R3. Vamos falar do R2? O R2 é o nosso famoso plano cartesiano. É um plano definido pelo eixo x e pelo eixo y. E nesse plano cartesiano cabem infinitos vetores, todos representados, né, por esse conjunto aqui, ó.
todo vetor de componente x e y, tal que x e y pertence aos reais. Agora, vamos ver o que é a base do R2. A gente tem que um plano, ele pode ser definido por 3 pontos não colineares, né? Eu vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C. Não colineares significa que eles não podem estar, né, numa mesma reta, tá? E aí, por 3 pontos não colineares, vão passar dois vetores, né, que não são paralelos, que não são linearmente dependentes. Dois vetores linearmente independentes, né? Ou seja, 3 pontos definem um plano e dois vetores linearmente independentes também definem um plano. E esse plano pode ser o plano cartesiano, ou seja, dois vetores linearmente formam uma base do R2, ou seja, são dois vetores que geram, né, todo o R2. E o que eu quero dizer que quando eu digo que o conjunto de vetores é linearmente independente, que ele forma uma base do R2, significa que ele gera o R2. E o que é gerar o R2? Significa que qualquer vetor do R2 ele pode ser escrito como combinação linear desses vetores, né, que são linearmente independentes. Então, se é combinação linear, lembra que todo vetor do R2, representado aqui por x e y, vai ser combinação linear, ou seja, um escalar vezes o vetor i, mais outro escalar b vezes o vetor j. Fazendo essa somatória aqui, eu vou ter a distributiva A0, mais distributiva de novo, 0 e b, né? Posso somar os vetores. Então, A mais 0, A, e 0 mais B, B. Tá vendo que eu tenho o quê? Que o A é igual a X, não está na mesma posição, e que o B vai ser igual a Y. Como X e Y pertencem aos reais, né? A e B também pertencem aos reais, ou seja, eles podem ir assumindo quaisquer valores, né? Enquanto eles assumam quaisquer valores, eles vão formando todos os vetores, ou seja, vão representando todos os vetores do R2. Ou seja, esse conjunto de vetores, que no caso são os versores do R2, ele gera o R2. Resumindo, então, a gente viu que se eu tenho dois vetores que estão na mesma direção, ou seja, eles são paralelos, eles são linearmente dependentes, né? Ou seja, eles são múltiplos. Se eles não forem múltiplos, cada um vai estar virado para uma direção, ou seja, eles são linearmente independentes. Se eles são independentes, eles formam uma base, tá? Então, se forem um conjunto com dois vetores do R2 que são linearmente independentes, eles formam a base do R2, ou seja, eles geram todo o R2. Mas, se eles forem dois vetores, que seja do R3, do R4, 2 a 2, eles podem ser linearmente independentes, porém, eles não serão base do R2, né? Nem vão gerar todo o R2, até porque eles não são do R2. Ok, gente? Então, por hoje é só. Um beijo para vocês e até a próxima aula.